Olá, muito boa tarde, você produtor, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Nós vamos falar um pouco em relação à proposta de decreto legislativo, que está lá na Câmara dos Deputados. Agora deve ser discutida e votada no plenário da Câmara, mas a gente precisa entender também todo o cenário dessa proposta, o que ela pode abrir aí de possibilidades caso seja aprovada. Então, para falar melhor sobre esse assunto, nós temos aqui a Valéria Amoroso Lima, que é a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E a Valéria, então, aqui, vai tentar esclarecer para a gente todos esses pontos, caso essa proposta seja aprovada. E tem uma questão bastante importante, que o IBP levanta em relação à desorganização na arrecadação tributária. Então, a Valéria está aqui para conversar com a gente sobre todo esse assunto. Valéria, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Valéria. Bom, queria que você falasse um pouco, então, em relação ao posicionamento de vocês aí, do IBP, relacionado a essa proposta de venda direta de etanol, que é uma proposta antiga, ficou bastante tempo lá na Câmara, e agora voltou aí em pauta, teve aprovação na CCJ e deve ser discutida e aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, Qual é o posicionamento de vocês em relação a esta pauta? Olha, a gente foi muito objetivo no nosso posicionamento e a gente teve a oportunidade de conversar com vários segmentos do Executivo e também com alguns deputados, no Legislativo, apresentando o nosso posicionamento contrário ao PDC 978, porque da forma que ele coloca a venda direta, ele não endereça a desorganização tributária. A posição do IBP, ela não é contra a venda direta, desde que cumprida a condição precedente necessária de arranjo tributário. Certo. Bom, fala um pouco então, Valéria, vocês que conhecem muito bem o setor, como é que você, diante dessa preocupação de vocês, como é que essa desorganização tributária ocorreria caso essa proposta fosse aprovada? Explica um pouco para a gente melhor esse cenário. Explico sim. O etanol hidratado, ele tem a tributação dividida entre parte no produtor no produtor de etanol, na usina, e parte no distribuidor, tanto o PIS/COFINS quanto o ICMS. Quando você faz uma venda direta da usina para o posto revendedor, esta parte de imposto que seria recolhida pela distribuidora, ou seja, parte do PIS/COFINS e parte do ICMS, ela não é recolhida, tá? Adicionalmente, você acaba, como nem todo o etanol será vendido diretamente pelo produtor ao revendedor, uma parte significativa do etanol hidratado continuará sendo vendido através das distribuidoras, porque as usinas, a tese é que as usinas venderiam apenas próxima das suas unidades produtoras, Então, você acaba tendo um sistema dual para o mesmo produto. É claro que, seja o governo federal, seja o Estado, eles podem decidir conscientemente abrir mão de parte da arrecadação. Não nos parece que este é o caso. A gente entende que da forma que o PDC foi colocado, ele não tratou devidamente os tributos, e o nosso entendimento é que houve uma combinação, um acerto, de que o PDC só seria votado em plenário depois que esse arranjo tributário fosse apresentado, justamente para não levar a esta perda de arrecadação. Além disso, se esse assunto for aprovado sem esse arranjo tributário, você também leva a um problema concorrencial, porque você vai ter formas diferentes de tributação no mesmo produto. Então, uma desorganização tributária num produto do qual o tributo é uma parte significativa, ele cria espaço para problemas concorrenciais.
Certo. Bom, Valéria, você, né, tem participado aí, né, dessas discussões, como a gente já mencionou, né, a Câmara dos Deputados está, né, discutindo toda essa proposta para que, né, seja votada na Câmara dos Deputados. Também deve ter bastante discussão em plenário, né? Fala um pouco para a gente, como é que essa questão, então, né, da tributação, ela pode ser resolvida e se é uma questão fácil de ser resolvida, né? Porque a gente já teve a aprovação, o parecer favorável, a aprovação na CCJ, agora vai para o plenário. Todo esse cenário é fácil de ser resolvido, Valéria? Olha, Jonathan, fácil nunca é, né? Mas a gente entende o seguinte, a forma que a ANP, originalmente, o CNPE, em 2019, ela delegou à ANP tentar resolver essa questão. E a ANP fez uma proposta, ano passado, de criação de uma distribuidora vinculada aos produtores, que teria basicamente essa função de recolher esse imposto, né? Então, as usinas, elas criariam uma distribuidora vinculada a elas, e ao vender diretamente para o posto revendedor, seria através dessa distribuidora e seria recolhido os impostos. Dentro do arranjo tributário atual brasileiro, essa seria a forma mais fácil, mais simples e mais clara para todo mundo. Então, essa seria a nossa tese. A organização foi proposta pela ANP, defendida pelo diretor-geral Saboia, na audiência pública que teve no CMA. A gente acredita que é o melhor caminho, porque você não tem que fazer nenhuma mudança na legislação tributária. Entendo que o setor produtivo, ou pelo menos parte do setor produtivo, entendeu que essa forma não era o ideal e quis seguir com o PDC, que estava sendo discutido, como você disse, há bastante tempo dentro da Câmara, né? Dentro do Congresso, melhor dizendo, porque ele veio do Senado. Então, para resolver esta questão tributária, para que o PDC seja aprovado dessa forma, né, sem a distribuidora vinculada, as propostas não são simples. Por quê? Uma parte é do PIS/COFINS. Então, você pode dizer, olha, o PIS/COFINS, ele é de autoridade do governo federal. Então, o governo federal, no limite, poderia emitir uma MP, né, que resolveria essa questão, né, uma proposta que enderece essa questão e mude a forma de cálculo do PIS/COFINS e endereçaria isso. No limite é possível, sim. Ele vai se acertar e fazer e resolve isso, né? Não é simples passar nada tributário, a gente sabe disso, como as questões tributárias, elas avançam muito lentamente no Congresso. Agora, a outra forma é o seguinte, ele resolveu, assumindo que você conseguiu resolver o PIS/COFINS, como você resolve o ICMS dos estados? Porque o ICMS, ele não poderá ser resolvido através de uma MP enviada pelo Executivo. E nem todos os estados vão se beneficiar dessa venda direta, você não tem usina produtora de etanol em todos os estados brasileiros. Então, todos os estados vão concordar com uma reforma que não é ampla na tributação para endereçar a questão do recolhimento do ICMS, que vai afetar apenas poucos estados. Então, a discussão ela é complexa, ela não tem uma solução fácil via um acerto tributário que não passe por uma reforma tributária ampla. Perfeito. Então aí, né, Valéria, dando para a gente todo o posicionamento do IBP, né, e claro, né, destrinchando aí como é essa proposta, né, ela pode ter vários pontos aí que precisam de fato ser discutidos, né, e claro, né, uma questão que envolve aspectos tributários e como a Valéria mencionou, né, são questões que na Câmara, no Congresso como um todo, são questões bastante complexas e de muito diálogo, de muita negociação, né. Valéria, muito obrigado. Posso? Claro, por favor. São questões tributárias que levam a problemas concorrenciais, tá? Acho que é essa que é a nossa grande questão. E certamente, Jonatas,
a solução, assim, seria a sociedade brasileira ser audaciosa no sentido de abraçar reformas estruturantes da reforma tributária que simplificassem todo o arcabouço tributário brasileiro, e que, através disso, permitindo múltiplos arranjos comerciais, sem causar problemas para ninguém. Então, sim, a gente perde uma oportunidade grande, né, de ir à frente com uma reforma tributária. A gente sabe que existe o endereçamento de que a reforma ampla, ela não vai avançar, mas pelo menos a reforma fatiada, como tem sido dita, se ela avançar e vai resolvendo a parte dos problemas, é o ideal. A sociedade brasileira tem que ter a coragem de abraçar reformas amplas e estruturantes no setor tributário, para diminuir o custo do Brasil e permitir essa multiplicidade de relações comerciais, que é o que se deseja aqui com esta venda direta. Sim. Valéria, muito obrigado então pelas suas informações, né, ajudando a gente a entender aí todo esse cenário que envolve esse PDC, né, relacionado à venda direta de etanol. E, claro, contamos aí com a sua participação em próximas entrevistas para a gente, né, seguir acompanhando de perto todo esse cenário. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível sempre que vocês quiserem conversar. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado mais uma vez. Bom, então, conversamos aqui com a Valéria Moroso Lima, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, né? Então, temos, né, mais informações relacionadas à venda direta de etanol, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, teve aprovação já na CCJ, com parecer favorável, e agora vai ser discutida, né, e votada no plenário da Câmara dos Deputados, né. A Valéria nos pontuou para a gente o posicionamento do IBP e essa preocupação, né, de fato, com relação à arrecadação tributária, como é que essa proposta né, vai ser discutida relacionada a esse ponto, a arrecadação tributária, porque tem a questão do PIS/COFINS e também a questão do ICMS, que envolve os estados. Então, são pontos que devem ser bastante discutidos no plenário da Câmara dos Deputados, quando essa proposta for colocada em pauta, né? E a gente, claro, vai acompanhar todo esse cenário, né? O IBP diz que é favorável, né, à venda, caso essa questão toda seja sanada, né? Mas é uma questão, né, que envolve a arrecadação, é uma questão bastante complexa e que precisa, claro, ser discutida com todos os entes envolvidos aí. Bom, não se esqueça, né, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você também pode nos acompanhar e nos assistir através do YouTube. O nosso canal está disponível por lá. Você consegue seguir a gente e, claro, habilitando o sininho, recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E, claro, você pode receber informações, né, dos nossos apresentadores através de uma interação bastante importante que você tem lá. Você pode nos mandar informações e também mandar perguntas para os nossos entrevistados para que a gente tenha esse contato mais direto. Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe também e interaja conosco através do YouTube. Bom, nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, sábado, o Notícias Agrícolas estará fazendo um acompanhamento completo, né, uma transmissão completa de toda a movimentação do Movimento Verde Amarelo lá em Brasília. Então a gente vai estar por aqui amanhã, sábado, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.